Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais com o livro Religião dos Espíritos, hoje chegando no capítulo 51, Felicidade e Dever. Só lembrando para você deixar aquele like, compartilhar a Rádio e TV Fraternal, o canal, e lembrando que a Rádio e TV Fraternal não está somente aqui no YouTube, mas ela está em todas as mídias sociais. Então, de alguma maneira, você pode compartilhar o conteúdo ou nos acessar. Ter não só as Lições Fraternais, mas muitos outros programas, palestras, música boa, textos espíritas. Dá uma passeada lá no site da Rádio TV Fraternal, vai aparecer aí para você o site da rádio. Dá uma visitada por lá, que com certeza alguma coisa para elucidar, para te ajudar, para te consolar, o que seja, vai te fazer muito bem e pode levar para o próximo, então compartilha também. Combinados? Vamos para o capítulo 51. Felicidade e dever. Olha só o tema. Felicidade e dever. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por dom facilmente apresável, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma, na fossa da usura, quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe supõe a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se a dor de extrema desilusão, e quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, ora a ora, no quadro das circunstâncias. Na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha, não te desvio da obrigação que te recomendo o bem de todos, sempre que puderes e quando puderes, seja onde for. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize à conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Olha que texto, felicidade e dever. Faz menção à questão 922 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questionou: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa questão está lá no capítulo do Livro dos Espíritos, das penas e gozos terrestres, felicidades e infelicidades relativas. E eu fico aqui com o início da questão 922 do Allan Kardec, quando ele falou: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Não é verdade? Por quê? Porque tem gente que é feliz com aquilo que tem, e tem gente que é infeliz com tudo que contém. Com tudo que tem. Não é verdade? Quantas pessoas, como somos ainda muito materialistas pelo grau de evolução que nos encontramos, já evoluímos muito, como a gente aprendeu, mas ainda temos muito a evoluir, como vimos na semana passada sobre a pena de morte, naquela questão 760 no finalzinho, que ele falava que ia levar um tempo ainda para a gente ter aquela maturidade, aquela compreensão de que não haveria necessidade mais de um matar o outro para ter como punição, como solução do problema. Então isso vai levando um tempo, mas a gente vai vendo o quê? Que por conta dessa relação de materialidade que somos todos nós, o ter ainda nos possui, não é verdade? O ter nos possui muito. O que isso quer dizer? Que a gente acha que quanto mais eu tiver, mais eu vou ser feliz.
E é exatamente o oposto que a gente vê, porque a gente vê em famílias que são abastadas, herdeiros, empresários bem-sucedidos, o que quer que seja, independente da área que assuma para a sua vida profissional, mas que detém muitas posses, é abastado financeiramente, como nós dizemos, às vezes é naquele lar que a gente vê a tristeza, a infelicidade, a depressão, a amargura, e é exatamente o que o texto vem nos dizer, somado a essa questão 922, porque aí é como a gente costuma buscar sempre a felicidade fora da gente mesmo. Ele está falando das duas maneiras de encontrar a felicidade, que é, na relação da vida material, é viver com o que é necessário. A gente consegue? Assim, a gente sempre quer mais, a gente nunca está satisfeito. E veja como essa relação com relação à vida material, essa posse do necessário, o supérfluo nos chama muito, ou seja, tudo aquilo que é efêmero. Lembra daquela frase que a gente já usou em vários temas aqui, né? O que nós temos, nós deixamos, mas o que nós somos, nós levamos. O que quer dizer isso? O espírito carrega toda aquela nobreza de caridade, de sentimento benévolo que Jesus nos ensinou. Mas esses bens que nós temos enquanto aqui no plano terreno, eles vão ficar. Então, por isso, eles são efêmeros. Não que seja proibido conquistá-los, não é nesse sentido de raciocínio, muito pelo contrário, através do seu esforço, da tua boa vontade, do teu ânimo, do teu empenho naquilo que você exerce, você almeja aquilo e é justo que você viva, mas não que viva, como ele diz em muitos termos, como catre, ou seja, a prisão em relação àquela posse, porque essa posse é efêmera, na mesma proporção que Deus dá, Deus tira. Ah, mas então é um Deus punitivo. Não, é sempre no propósito do aprendizado, não com essa visão deturpada de Deus punitivo, mas sim para que eu aprenda, para que eu não me fique preso a eles. Como dito, eu posso possuí-los, mas não que eles me possuam. Eu posso usufruir daquele bem. E como é visível isso? Porque, veja, às vezes a felicidade para muitos, se eu tivesse dinheiro eu resolveria meus problemas. Eu compraria um carro novo, um carro maior, um carro potente, compraria uma casa maior, uma casa de veraneio, enfim. Mas quanto tempo aquela felicidade em relação àquilo dura? É passageiro, percebe? Por quê? Porque dali 1 ano, 2 anos ou 3 anos que seja, aquele carro já não é mais o atual, já existe uma versão mais moderna, mais potente, diferenciada, enfim. E aquela felicidade se esvaiu nesse tempo. Então, é isso que ele está nos ensinando, para não buscar exclusivamente a felicidade nas coisas. Podemos ter aquela felicidade momentânea de uma conquista, de algo que foi alcançado, uma meta que pusemos como objetivo e conseguimos. Mas não ficar aprisionado àquilo, por quê? Porque como ela é passageira, ela não nos preenche. É isso que ele está dizendo. Aquele carro, aquele bem que eu queria tanto possuir, quando eu conquisto, perfeito, estou satisfeito, mas por quanto tempo? Então perceba isso que ele está querendo valorar. E aí ele vem falar do quê? Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Está vendo? Porque ao mesmo tempo que a gente pode ter isso, a gente tem o quê? Tem os medos. Então eu tenho medo de perder aquela propriedade, eu tenho medo de perder aquele bem, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo um monte de medo. Mas se eu tenho a consciência tranquila dessa fé no futuro, eu trabalho também o quê? O meu lado moral, o meu lado espiritual. E aí que vai fazendo o quê? Um contrapeso para eu manter o equilíbrio e saber que eu posso usufruir aqueles bens sem que me possuam, ao mesmo tempo que eu posso ajudar, que eu posso trabalhar em propósito do próximo. Porque quantos exemplos o Emmanuel não deu aqui para nós? Né? Só lendo alguns. Na fé que te pede serviço, levar uma palavra de esperança para aquele que necessita, para aquele que... mas ele não quer. Respeita, mas aquele que quantos outros não querem? Não adianta eu ficar pondo impedimento, né? No ideal que te pede caráter, então, ou seja, ser digno no meu dia a dia, manter a minha postura, não prejudicar o outro. Essa lição vai trazer muito esclarecimento, porque, veja, no exemplo que te pede disciplina, e como a disciplina para nós ainda é difícil, não faça errado. Outro dia mesmo falávamos numa palestra, quantas atitudes imorais que nós temos e são singelas, que tornam-se banais e a gente acha que aquilo está certo. Paro sobre a faixa de pedestre com o meu carro. Prejuízo aos outros. Paro numa vaga de deficiente físico. O deficiente físico já tem a sua dificuldade por si mesmo. Eu paro numa vaga de deficiente físico sem o selo. Não sou deficiente físico, mas eu estaciono meu carro lá. Por quê? Porque está mais próximo da entrada do mercado.
Quero ganhar uma vantagem em cima daquele que já detém uma dificuldade, sendo que ele já tem aquilo em prol do benefício, de uma facilidade para ele. Então é nesse sentido que a gente vai vendo o quê? A felicidade de fazer bem aos próximos. Nossa, Daniel, mas é tão singelo, eu parei ali naquela vaga por pouco tempo. Não importa. Às vezes eu prejudiquei muito. E isso já foi um prejuízo para o outro. E aí entra uma lição que é muito difícil da gente perceber entre o prejudicado e aquele que prejudica, que eu seja o prejudicado. Porque assim eu sei que eu não estou gerando débitos novos para que depois eu tenha que vir aqui o quê? Expiar. Para que depois eu tenha que vir aqui e fazer o quê? A compensação desse prejuízo que eu causei para o outro. Então é nesse sentido que ele vai falar essa lição. No lar que te pede renúncia. Então quantas vezes ceder, tolerar, ter paciência, saber enfrentar a situação. Eu dei alguns exemplos assim de parar em lugar proibido, mas são muitas coisas que no dia a dia a gente acha que é banal, mas é aquilo que está no dia a dia que está me exigindo o quê? A disciplina, que é onde eu vou encontrar a felicidade. Ou seja, no meu dever, naquilo que eu faço, na minha atitude, eu vou encontrar a disciplina. Eu sei que você pode falar que não é fácil, mas Jesus também falou que a felicidade não é desse mundo. Mas nós já experimentamos um pouco dela. E quando nós experimentamos esse pouco, nós queremos mais. Mas aí exige o que de mim? Um comprometimento. Exige esse dever, exige essa compreensão de fazer algo pelo próximo, porque aquilo me satisfaz. E é na mesma proporção, o mal que eu causo é o mal que eu estou fazendo. Para isso eu lembro de uma historinha de Chico Xavier, que dizia que enquanto eles doavam a cesta, lá na casa espírita, eles faziam as doações de cestas básicas, e havia uma mulher na fila para receber a cesta básica. E os ajudantes ali da casa espírita chegaram no Chico e disseram: Chico, aquela mulher, ela não precisa da cesta básica, mas ela está na fila. E aí o Chico olhou, aí as pessoas falaram: mas é um absurdo ela estar na fila, ela não precisa de cesta básica, ela vive de casas de aluguéis. Como que ela está aqui na fila para pegar, tirar daquele que necessita? E aí Chico Xavier veio com a resposta: deixa ela, meu filho, ela já está treinando para a vida futura. Ou seja, numa próxima vida ela realmente seria necessitada, ou seja, tirar uma felicidade do outro, é exatamente o que ele disse, tirar uma felicidade, fazer a minha felicidade da infelicidade alheia, não é o caminho correto. É como construir um castelo de areia e querer subir sobre ele. Não vai dar certo, vai desmoronar. Enquanto eu quiser construir a minha felicidade na infelicidade alheia, ou seja, enquanto eu quiser ter vantagens em cima da desvantagem alheia, o caminho continua errado. Porque André Luiz tem uma frase que nos explica muito bem isso, para a gente compreender e concluir esse assunto de hoje. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Então eu só vou ter a felicidade quando eu semear a felicidade para o outro. Esse é o caminho. Faça sua reflexão, felicidade e dever. É nos deveres que a gente vai encontrando a felicidade, é isso que ele quer dizer. Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se revê. Até lá, tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.